Paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre deste ano de 2022, comentando a lição para os adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. É o tema deste terceiro trimestre da CPAD, lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. E a nossa lição de hoje é a lição de número 5, e a base da nossa lição é a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo, que é o texto de ouro, que é o centro da nossa lição, diz o seguinte, está em Romanos capítulo 1 e o versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui está mostrando, e a verdade prática, vai explicar que o versículo, a verdade extraída do texto, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos homens para que não vejam, para que não reconheçam a verdade e não cheguem ao arrependimento. A palavra-chave desta lição é materialismo. Esta lição, ela está dividida em 4 pontos. Primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo, raiz do materialismo e ateísmo, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, e respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Aqui é uma lição bastante filosófica, ela traz uma questão bastante filosófica e contrapõe o progressismo e o conservadorismo, conservadorismo e progressismo. O conservadorismo é definido como a direita e o progressismo como aqueles representantes da esquerda, vendo na questão política. E esse ponto, como já dissemos nas lições anteriores, existem 3 pontos que definem, que apontam e atestam de onde surgirá o anticristo, o falso profeta, a besta narrada no Apocalipse. O mundo religioso, o mundo político e o mundo financeiro, o mundo econômico, a parte das finanças. Então são esses 3 pontos, com base nesses 3 pontos é que nós veremos o aparecer, o manifestar do homem do pecado. Com base nesses 3 princípios, é onde formarão as cabeças, as 7 cabeças, onde se levantarão os 10 reis, apontados lá no Apocalipse. E esta revista, esta lição de hoje, especificamente esta lição, é um divisor de águas, porque o Brasil vive este divisor de águas neste exato momento, nesse período que antecede as eleições gerais, que acontecerá no primeiro domingo de outubro, onde será definido os representantes dos palácios dos governadores, as Assembleias Legislativa, os deputados federais lá do Congresso Nacional e também 1/3 dos senadores serão substituídos, serão colocados para que o povo vote, e também o líder da nação para a presidência da República. É um assunto bastante interessante, porque ele traz questões filosóficas fundamentais para que o crente hoje, o crente em Jesus Cristo, se posicione corretamente nestas eleições. É bastante oportuno esta lição de hoje. Quando nós trazemos essa questão, compreendendo o materialismo e o ateísmo, materialismo e ateísmo. Primeiramente, o nosso comentarista, ele fala que é mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Primeiramente,
Quando nós falamos em comunismo, quando nós falamos em ateísmo, nós falamos em comunismo e socialismo. Porque ambos os segmentos políticos, eles negam a existência de Deus. Eles negam a existência de Deus. Eles partem de uma premissa ateísta. E a sua visão é eminentemente materialista. Ou seja, nós vemos aqui no tópico primeiro, materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual. O materialismo, com base na matéria, fixa única e exclusivamente na matéria. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, conforme revelado na Bíblia. E na síntese aqui do nosso comentarista coloca: o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Aqui nós vemos um ponto fundamental onde nós precisamos entender esses detalhes para prosseguirmos na nossa vida de escolhas cívicas para o nosso Brasil, para a nossa família, para o nosso futuro. Aí nós vamos encontrar no tópico 2 as raízes do materialismo e do ateísmo. Quais são as raízes? No ponto 1, a consequência do pecado. E no ponto 2, a cegueira espiritual. Quando nós vemos que o ateísmo, aqui logo no início vai dizer, é uma consequência da queda. É uma consequência da queda. A consequência, por exemplo, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. E a queda, se observarmos aqui na nossa revista, ela está em letra maiúscula. Está falando do pecado original, da queda do homem. Está falando lá do pecado edênico cometido pelo primeiro casal. Está falando, por isso que está em letra maiúscula, a queda. E esta queda do homem levou o homem a duvidar da grandeza da existência de Deus e a agir como se Deus não existisse, e passou então a negar a sua existência. Daí vem a raiz do ateísmo. E em consequência disso, a cegueira espiritual. O que é a cegueira espiritual? É as pessoas não observarem para as verdades relacionadas na palavra de Deus e ainda na natureza. Quando nós olhamos para o Salmo de número 19, o salmista, ele reproduz ali algo maravilhoso, quando ele fala a respeito da criação. No Salmo 19, nós vamos encontrar o salmista diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos igualmente. Aqui eu lia até o versículo 9 desse Salmo 19.
9, mostra aqui que a natureza, ela testifica a glória de Deus, ela testifica a existência de Deus, ela testifica o compromisso que Deus assumiu para com o homem. E a cegueira espiritual reside nisso. Quando alguém olha aquelas marcações nas cavernas, aqueles desenhos, vou citar aqui um desenho, uma obra de arte de um grande artista plástico, Pablo Picasso. Quando a pessoa olha uma obra de Picasso, é marcada por aqueles traços confusos, que ele retrata ali um momento de guerra. Então e quem não entende o momento em que Picasso transcreveu naquele quadro, as pessoas ficam ali sem entender aquele emaranhado de traços confusos. E somente quem viveu a história, que conhece a história, para interpretar a mensagem daquele quadro. No entanto, as pessoas olham e falam: mas que maravilha, que coisa linda, isso é algo algo genial. Mas quando olha para uma beleza da natureza, eu vou pegar aqui uma queda da cachoeira de Paulo Afonso, aquela grande queda ali do Rio São Francisco. As pessoas olham para as 7 quedas, né? A queda ali em Foz do Iguaçu, a cachoeira de 7 quedas. E quando olha para esses eventos, para essas situações da natureza, as pessoas dizem: obra do acaso. Não é obra do acaso. A natureza testifica a existência de Deus. Tanto é que um filósofo lá da pré-socrático, ele vem e diz que aquele que toca no rio, ninguém pode tocar no rio 2 vezes, porque aquela água que você tocou, ela passa, e se você volta minutos depois, aquela água na qual você tocou e banhou-se nela, ela já passou, ela não volta mais. Passam-se anos, passam-se séculos, passam-se milênios, e se repete. O rio continua fluindo água nova todos os momentos, todos os segundos. A água não para, e a água é sempre renovada. O que é isso? É a grandeza de Deus, é prova da existência de Deus. Foi Deus quem fez isso, e o ateísmo procura negar todas essas coisas. Quando nós chegamos no tópico 3, aqui nós vamos deter um pouco mais na nossa lição, quando vai falar a negação da existência de Deus, a negação de que o homem é um ser singular. Primeiramente, para falar da negação de Deus, nós vamos ver que todas as filosofias ateístas, ou melhor, hoje que nós estamos vendo, usa uma linguagem camuflada, uma linguagem eufêmica, para parecer mais agradável aos nossos ouvidos. Os progressistas, todo progressista é da linhagem de esquerda, ligada ao comunismo e ao socialismo. E todos esses têm uma premissa, eles partem de um princípio da não existência de Deus. Eles negam a Deus. E não existe alguém dizer, existe o socialismo cristão, o comunismo cristão. Eles são excludentes, são ideias que excluem, uma exclui a outra. É impossível, como diz uma frase famosa, dita por aqui nos anos 70, uma pessoa que era envolvida na época no crime, né? Ele disse uma verdade, o seu nome era Lúcio Flávio. Ele dizia o seguinte, que polícia e bandido é como água e azeite, não se mistura. Assim eu posso afirmar que também o socialismo, o comunismo com a igreja é como água e azeite, não mistura, não dá liga, não tem como haver uma conciliação com esses dois pensamentos, não há. Um dos problemas hoje é querer ser politicamente correto. E eu, me perdoe as pessoas que nos ouvem, não sou politicamente correto, mas falo aqui a verdade. Porque essa base ateísta, ela tem um fundamento. O fundamento disso são 2 pontos. Primeiramente, quando vai se estudar acerca da dialética, para conhecer o que é o comunismo, o que é o socialismo, que são princípios ateístas, são ateístas.
Essas pessoas, que muitos falam que ele não era tão assim, mas as pessoas mudaram o marxismo. Não, você, para conhecer Marx, não basta ler o Capital, você precisa ler o Manifesto Comunista, escrito por ele juntamente com seu amigo Engels. Porém, eles eram de uma mesma escola, de uma mesma classe, de uma mesma linha, chamada Hegel, que era Friedrich Hegel, que foi o seu mestre, o mestre de Marx. E eles escrevem no século XIX, ele escreve então o Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista tem vários pontos, mas o principal deles são 10 pontos principais. Expropriar, tirar a propriedade particular, colocar imposto progressivo. Terceiro, abolição da herança, acabar com o direito de herança, confiscar a propriedade privada. Nós temos essas realidades no Brasil hoje, que graças a Deus está mais amena pela postura do nosso líder atual. Nós vemos aqui crédito na mão do Estado, transporte na mão do Estado. Quantos casos de corrupção aconteceu no Brasil? Pessoas foram mortas por conta da corrupção do transporte municipal, transporte intermunicipal. Nós vemos aqui a multiplicação de fábricas e produção, tudo na mão do Estado. 8.8, trabalho obrigatório para todos, ou seja, sem liberdade, uma imposição a todos. Trabalho agrícola e industrial, campo e cidade, para não haver diferença, distinção entre um e outro. E por fim, educação pública e gratuita. Isso daqui não é o objetivo de ter uma melhor educação, mas com a finalidade de doutrinar a criança desde o berço, para que quando ela crescer, ela seja uma alienada pelo Estado e seja uma agente do Estado, aonde ela for, o que ela falar e fizer, é sempre com aquela filosofia na qual ela foi treinada para isso. Então, essa educação pública e período integral, isso aqui é um projeto maligno ateísta, porque é difícil hoje nós vermos aqui a nossa geração, jovens abaixo de 30 anos, até os 30 anos, sempre tem um questionamento, um trejeito, uma grande parte dos nossos jovens pela linha socialista, porque não sabem a realidade. Por quê? Porque eles foram formados nesses últimos 30 anos. As pessoas que formaram aqui no Brasil, que estudaram, têm esse resquício socialista que foi impregnado para os nossos filhos, crianças, adolescentes e até que chegaram ao curso de graduação. Tem esse resquício esquerdista. Mas para entendermos isso daqui, há 2 pontos. A questão da questão materialista, né? Tem a questão da dialética. A dialética, materialismo dialético e materialismo histórico. Materialismo na sua dialética era criado por Hegel, que foi Friedrich Hegel, que foi o mentor, né, o professor de Karl Marx. E ele, na sua dialética, ele sempre apresenta a tese, antítese, ou antitese e a síntese. Em outras palavras, o que nós temos aqui, de uma forma bem sucinta, trabalho escravo, aí nós vamos ter a libertação do escravo e por fim, que é contra a libertação, e por fim nós vemos a libertação total dos escravos, com a alforria dada aos escravos e passa então serem remunerados pelo seu trabalho. E isso aqui, segundo Hegel, é uma tradução da realidade, materialismo dialético. Já na visão marxista, materialismo ele é histórico e não dialético. E para Marx é diferente. Há sempre uma luta entre classes. Há sempre luta entre classes, entre senhor e servo, patrício e plebeu. Há sempre uma luta. E nas cadeias de produção, na cadeia de produção, aqueles que estão abaixo, que formam o proletariado, eles influenciam no mundo das ideias que está acima, na visão materialista de Marx.
Segundo a visão de Hegel, acontece exatamente o contrário. As ideias é que interferem na classe trabalhadora, na classe proletariada, na visão marxista. E aí nós vamos ver que a ideologia, segundo Marx, é o quê? Um falso discurso que oculta a realidade. Na visão de Hegel é a própria realidade. E na visão marxista é aquilo que oculta a realidade. Esta é uma colocação bastante filosófica para entendermos o que está por trás de tudo isso. Nós podemos ver aqui no Brasil, como houve lá no Oriente, no leste europeu, na Europa Oriental, ali a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com a queda do Muro de Berlim em 89, em 1990 foi criado aqui o Foro de São Paulo, onde todos os representantes esquerdistas se reuniram no Foro de São Paulo para criar a chamada, então, que isso eles dizem que não, mas o documento existe, a chamada URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, a chamada URSAL. E aqueles que fizeram o Foro de São Paulo e que ainda hoje estarão agora no dia 11 de agosto, eles estarão fazendo um movimento, a leitura de uma carta democrática. O que é que eles estarão fazendo? Esta leitura desta carta democrática é uma releitura da mesma carta lida em 1968 por aqueles que eram estudantes, eram secundaristas, e estes homens hoje, aonde eles estão? De 68 para cá, uma boa parte deles saíram do Brasil, se autoexilaram fora do Brasil, outros foram presos, outros foram terroristas, chegaram à presidência da República, outros chegaram ao Ministério da Justiça, chegaram a ocupar os cargos ministeriais, outros estão alocados hoje na Suprema Corte, no chamado STF. Estão alocados lá, que foram aqueles que trabalharam contra aqui o Brasil nos anos 60, que nós sabemos que foi um grande movimento do qual o Brasil escapou para não se tornar uma Cuba. E assim, são esses movimentos ateístas que têm marcado a nossa realidade. E esta revista, esta lição de hoje, ela trata diretamente sobre este assunto, que eles questionam a Deus, questionam a existência de Deus, e tem levado muitas pessoas a saírem da igreja, rejeitando a autoridade pastoral, a liderança pastoral, se rebelando contra a igreja. Não, porque agora fala, mas a igreja de Cristo não tem CNPJ. É verdade, a igreja invisível de Jesus Cristo não tem CNPJ, mas o sistema hoje governamental e político exige a formação de um sistema, de um CNPJ, de uma personalidade jurídica, para adquirir os seus bens e prestar aí esse serviço de auxílio ao próprio governo, né? Porque nós servimos a sociedade com a palavra de Deus, que é o Evangelho, aquilo que a lei não pode fazer, o que a cadeia não pode fazer, o que ninguém pode fazer, Jesus pode, a palavra de Deus pode, porque a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e chega até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa, ela chega até a esses pontos. E agora, para fecharmos aqui no tópico 4 da nossa lição, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Lá em Gênesis 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É o que está na palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia uma esperança, era um caos, mas estava ali a esperança, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos ainda que
nós temos que ter a nossa razão lúcida para recebermos as verdades do Evangelho, nela crermos, vivermos segundo estas verdades e proclamá-las, para que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Porque hoje é comum, às vezes as pessoas estão na igreja e chega um momento e diz que não crê em Deus. É dolorido você saber de alguém que foi ganhador de almas, pregador do Evangelho, e hoje se revolta, se decepciona com uma série de coisas e diz que é uma pessoa que não crê mais em Deus. É o ateísmo, a pessoa que apostatou da sua fé e sai agora e se rebela contra todo aquilo que a palavra de Deus tem determinado, tem ensinado e tem nos mostrado. A pessoa se rebela e vai por um caminho estranho. Mas o que diz a palavra de Deus? Fazendo uso, número 2, estou no último tópico da nossa lição, é respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Fazendo uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, entre aspas, na verdade é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Em outras palavras, existe a ciência de verdade e a ciência programada, a ciência encomendada, aquela ciência que as pessoas levam, é fomentada, produzida por um sistema financeiro. Há um sistema financeiro que criou a chamada Agenda Verde. E esta Agenda Verde está levando hoje aos singaleses, lá do Sri Lanka, a terem tudo controlado para abastecer os seus veículos nesta semana. Nesse momento que estou aqui a fazer aqui esta aula, a gravar aqui esta aula, lá no Sri Lanka, as pessoas terão que ter um documento único e terá que ter o abastecimento controlado, porque o Foro Econômico determinou que a economia deles deveria ser uma economia verde. Nós estamos vivendo um caos, estamos vivendo um verdadeiro caos. Isso é só o princípio do caos. O caos ainda se agravará muito mais, mas a Igreja de Cristo há que estar preparada, porque o mundo gira no entorno do materialismo ateísta. O mundo gira em torno da falsa ciência, onde a falsa ciência diz que o gado bovino é uma ameaça para a nossa terra. Não é uma ameaça. Ameaças são essas doutrinas criadas no fundamento ateísta e materialista. São a base, como falamos no começo, religião, política e economia. A questão econômica, existem os grupos econômicos, existe o grupo político, e agora está o mais difícil de se formar, é o grupo religioso, que já estão se ajustando. Neste momento está sendo construída em Dubai um local onde será congregado as três linhas de Abraão. Os que se julgam filhos de Abraão e os filhos de Abraão pela fé, no caso, os cristãos. Ali, um momento que está sendo construído um local, os 3 locais de adoração no mesmo espaço. E tudo isso, nós estamos vendo aqui nesta lição, é um passo para o arrebatamento da igreja. Precisamos estar atentos,
Porque quando falamos, parece uma questão, uma lição assim, que nós não estamos muito habituados a ela, voltada para a filosofia, voltada para trazer esses pensamentos políticos e filosóficos. No entanto, são eles que comandam as nossas leis, são eles que elaboram as leis, são eles que governam um país, que governam um estado, que governam um município, que elaboram leis no município, lei no estado, lei para toda a nação, e são aqueles que julgam essas leis, que fazem as leis serem aplicadas, ou reprimem ou impedem a aplicação dessas leis. Por isso nós estamos vivendo num momento muito difícil, que só Jesus para nos dar a vitória, e Ele certamente nos dará a vitória. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. Nós podemos falar a respeito da existência de Deus através da criação. Nós podemos, a Bíblia ela fala através da criação, onde o apóstolo Paulo faz parte aqui da nossa leitura em classe. Ele coloca, escrevendo à igreja que estava em Roma, no capítulo 1, versículo 19 e 20, falando ali da criação que testifica da existência de Deus. O Salmo 19 que fizemos a leitura fala da existência de Deus. Em Jesus Cristo, ele fala como unigênito filho do Pai, lá em Roma, lá em Mateus. Em João, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 3,16, através do seu caráter, Mateus 5,48, através da sua vontade, através da espiritualidade, da sua bondade. E nós vamos ver em tantas outras passagens o Senhor se apresentando como Emanuel, lá em Isaías, né? Fala o Emanuel, é Deus conosco. O Senhor Jesus testifica a existência de Deus através da palavra de Deus. Nós vamos ver que através da palavra, como ensinou o mestre Antônio Gilberto, ele diz: pela Bíblia Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. O mestre Antônio Gilberto, ele faz esta colocação. E por fim, se quisermos conhecer a Deus, devemos ler e meditar na palavra de Deus, porque é na palavra que Deus também se revela. E Deus também se revela pela experiência pessoal, na vida pessoal, no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. Deus se revela, Deus se manifesta e mostra a sua existência. Cada um de nós temos uma experiência, que é quando aceitamos a fé. Nós vivemos experiência. Eu vivi uma experiência quando aceitei a fé, né? Deus falou comigo no dia que eu aceitei a fé. O Senhor usou um irmão que hoje é pastor. Ele colocou as duas mãos sobre a minha cabeça e diz: você está aqui porque Jesus te ama. Foi Ele quem te trouxe aqui. Experiência pessoal vivida. Foi Jesus quem me chamou. Então eu não tenho dúvida da existência do eterno, e por isso nós pregamos, porque nós vivemos aquilo que temos pregado, o que temos ensinado. E assim nós podemos concluir esta lição dizendo que o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é real, Ele é verdadeiro, e Ele voltará para buscar a sua noiva, e estaremos aqui dizendo, como disse Paulo na 1 de Coríntios: Maranata.